Você tem coragem de dizer que você quer mudar e expor isso? Esse é o 7º vídeo da nossa reação ao podcast do Alex Hormozzi com o Tony Robbins, que foi simplesmente uma paulada, foi um Muito absurdo, bom. o 7º e último vídeo. Uhum. E eu quero deixar um agradecimento, porque a gente nunca sabe se talvez um dia eu possa mostrar isso pro Alex Hormozzi e pro Tony Robbins, porque realmente foi muito impactante, nos encheu de significado. E uma das coisas que mais me marcou, e eu falei até pra ela, falei, amor, acho que a gente pode trazer exatamente isso, é a humildade do Alex Hormozzi em estar sendo treinado ali. Literalmente, ele foi treinado pelo Tony Robbins. Ele, no ápice do seu faturamento, com patrimônio de mais de 100 milhões, com muito resultado, se colocar num lugar de ter a humildade de ouvir as coisas que o Tony Robbins e muita clareza sobre o que ele queria trazer. Exatamente. O ponto é que quando a gente olha para uma pessoa como mentor, ela tem algo que a gente não sabe, mesmo que a gente saiba coisas, a gente cria uma atmosfera de crescimento, de estou pronta. Quando a gente se coloca nesse lugar de eu quero analisar a minha vida e eu quero fazer dessa análise um motivo para que eu mude e eu me coloco diante de alguém que pode me ajudar com isso, eu tô me colocando num papel muito humilde de falar, eu posso errar e eu posso mudar. Não é simples, não é fácil, e pra mim foi surpreendente ver uma pessoa, porque quando a gente tá olhando normalmente as pessoas De acima, longe, de nas redes longe, sociais. a gente não vê que essa pessoa tem problema. E eu vejo que o que ele tava passando, o que o Alex Hormozzi tá passando nesse exato momento da vida dele, é exatamente o que eu estava passando na minha. Só que em níveis diferentes de faturamento. Mas por que níveis diferentes de faturamento? Porque o nível de dor dele é muito maior do que o meu nível de dor. Eu não aguentei viver sem encontrar essa resposta, Propósito e tal. razão, emoção, por tanto tempo como ele. Ele conseguiu lidar com isso por muitos anos e ter todo esse resultado sem de fato estar feliz. Sim, porque o mecanismo automático ele é muito imparcial. Se você tem um objetivo, você une causa e efeito, você vai ter aquele objetivo. Você vai alcançar aquele objetivo. Não importa se você está entusiasmado, não importa se você está feliz, não importa se você está triste, não importa nada. Você tendo um objetivo claro e definido e unindo causa com efeito, essa coerência, não adianta, vai ter resultado. E é muito importante, eu acho que reforçar, amor, e tu pode me corrigir caso eu estiver errado em relação a isso, mas a forma como nós somos criados determina muito em relação a isso. Então, assim, para mim ficou muito clara a diferença entre eu e o Hormozzi em relação a essa questão do significado, que foi a resposta que ela foi buscar com Tony Robbins, nessa questão de significado, de algo a mais além do que ele estava fazendo, e foi essa resposta que eu fui buscar no podcast. Só que olha só que louco, eu cresci ouvindo da minha mãe que o plano era ser feliz. Então eu não tinha como continuar fazendo algo que eu não estava feliz. Não tinha como, porque eu fui projetado, pensado com essa crença, que é sobre você ser feliz, que o dinheiro é uma consequência. Provavelmente, Dane-se o trabalho. dane-se a felicidade. Dane-se o trabalho. Que bom Sim, você é feliz. Isso, minha mãe falava, dane-se o trabalho, o importante é você estar feliz fazendo algo. Não busque só ter um trabalho que vá cumprir. Você precisa ser feliz fazendo esse trabalho. Então, dane-se o trabalho. E o Hormozzi, o modelo mental é, dane-se a felicidade. Faça o que você tiver que fazer. Seja útil, cumpra o papel. No meu, é exatamente o oposto disso. Então eu não tinha como me manter sem essa resposta. Por isso que eu precisei ficar ausente por tanto tempo. Então, assim, ter essa humildade e por isso que eu acredito fielmente sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é o caminho para de fato você se libertar e você conseguir nessa época de nesse momento onde as coisas parecem que vão ser tudo substituídas, quem dominar o mental vai dominar os resultados. Por quê? Hoje em dia tudo é automatizado, mas você não consegue delegar o seu pensamento. Por isso que um ponto acho que é legal de você trazer, que acho que foi bem marcante para você, foi a questão de cada vez explorar, a gente já falou isso no outro vídeo, mas sobre as palavras, né, amor?
Acho o quanto elas impactam na nossa vida e o quanto, de fato, você dominar desde o que você pensa, desde o que você come e dar significado para as coisas pode mudar, de fato, a vida e trazer significado e felicidade, né? Pra mim, fica muito claro, depois desse podcast, principalmente, que a nossa mentalidade, que forma a nossa autoimagem, ela reflete no dinheiro. Só que, se você não cuida da mentalidade para que manter esse entusiasmo, você acaba não se satisfazendo mais com o dinheiro, não sentindo que aquele dinheiro ele é bem gasto, ele é bem quisto. Você consegue ver hoje nos players do digital, são poucas as pessoas que conseguem ter um entusiasmo de fazer algo tão impactante como o Tony Robbins. Que, cara, assistam, gente, o podcast. Ele falou, assim, de uma maneira muito profunda em relação à caridade, em relação a essa razão emocional para fazer as coisas acontecerem. E tem que ter uma razão emocional, né? Acho que foi um determinado momento agora no final que o Hormozzi falou que ele fez um cheque de 2 milhões de dólares para crianças e que ele não sentiu absolutamente nada. E o Tony Robbins até brinca com ele e fala assim, mas você não tem nem filhos. Então ele não tem uma conexão. Isso me fez lembrar um dia que eu fui comprar... minha avó queria comprar umas roupas pro meu filho e pro nosso filho. E chegou lá, tinha várias fotinhos de várias crianças e a moça perguntou pra mim, vocês querem comprar alguma peça aqui pra doar pra essas crianças? Aí eu falei, como assim? A gente deixa as fotinhos aqui, aí conforme a gente vai tirando aqui, cada pessoa que doa uma peça, a gente tira a foto. Eu vi que tinham, tipo assim, tinha 2, 3 só que tinham sido tiradas ali. Eu, quantas tem aí? Ela, acho que tem 25. Eu falei, então tá, então vou doar pra todas. A mulher, tipo assim, nem acreditou, mas por quê? Porque tinha uma conexão emocional. Eu tenho filho, então eu fiquei imaginando, nossa, eu fico até emotivo com essa questão de imaginar que tem crianças que não tem nem roupa, não tem nem Não o que tem comer. comida. Então, a gente se colocar nesse lugar de entender que, principalmente a gente nesse lugar, e você pode ter essa capacidade também, talvez você tenha também e não esteja explorando e olhando para esse lugar, é que o seu trabalho pode ter um significado muito maior do que só comprar as coisas para você. Lógico que você tem que realizar seus sonhos, lógico que você tem que comprar suas coisas, mas pensar que a gente tem uma capacidade de gerar riqueza para nós e para tornar a vida de pessoas que não têm essa possibilidade e talvez tornar possível para elas através da nossa contribuição que elas tenham uma vida melhor. Exatamente. Então, meus profundos agradecimentos. Você tem mais alguma coisa, amor, pra Não, acrescentar? acho que é isso. Acho que a gente falou bastante em relação. Valeu, Tony e Alex. Anabolic Valeu. Alex. Anabolic. Vocês vão entender sobre Anabolic se vocês fizerem podcast, como o Tony foi massa demais isso aí. Beijo. Isso aí, valeu. Tchau, tchau. Tchau.